Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao que nós iniciamos na videoaula anterior, agora a parte 2. Vamos tratar a respeito da implementação de circuitos a partir de expressões lógicas, expressões booleanas. Nós vamos fazer exatamente mais ou menos o contrário do que nós estávamos estudando anteriormente. Nós tínhamos o circuito lógico e a partir dele nós aprendemos a encontrar a expressão de saída ou a saída, certo? Agora vamos ter o procedimento contrário, digamos assim, eu digo que seria a engenharia reversa. Agora eu tenho a expressão e a partir dessa expressão eu quero obter o circuito. Como é que eu faço isso? Então, quando a operação de circuito ela é definida por uma expressão booleana, uma expressão lógica, o que nós fazemos? Nós podemos desenhar o diagrama do circuito lógico a partir dessa expressão. Então, aí nós temos um exemplo, algo bem simples. Uma expressão que diz que x é igual a e B e C. Isso aqui é simples, porque nós sabemos que A, B e C é a entrada de uma porta lógica AND. Uma porta com 3 entradas, certo? Então, é algo simples. Mas, se ao invés de uma porta lógica com 3 entradas, eu tiver 10 portas lógicas, eu tiver uma expressão booleana com 8 variáveis, 6 variáveis e várias ANDs, ORs, expressões dentro de barras ou variáveis com barras em uma AND e variáveis com e sem barras em uma AND ou uma OR. Então, essa mistura toda vai tornar a expressão mais complexa. Então, como proceder para uma expressão mais complexa? Outro exemplo, se precisarmos de um circuito definido como x é igual a ou b barra, também é algo simples, porque basta eu usar uma porta inversora em uma das entradas, no caso a entrada B, certo? Também é algo simples. Então, a partir desse raciocínio que nós acabamos de realizar, que é algo bem simplório, nós podemos aplicar em circuitos mais complexos. Como? Vamos ver exatamente agora no próximo slide. Seja exatamente essa expressão y é igual a e c ou bc barra ou a barra bc. Como é que nós montamos isso? Bem, de antemão eu já falo que isso que está sendo apresentado aí, essa expressão, é uma soma de produtos, onde cada produto é exatamente um desses 3 que estão aparecendo aí, né? São essas variáveis que estão realizando a operação AND uma com as outras, né? Isso é um produto. A e C, a primeira expressão que aparece aí, logo após a igualdade, é exatamente um produto. BC barra é um segundo produto dessa soma de produtos e A barra BC é o terceiro produto dessa soma de produtos. Agora observe que quando eu falo soma de produtos, eu já estou introduzindo vocês ao universo ou nos postulados da álgebra booleana. Lembre-se que, conforme foi dito na primeira aula que foi abordada funções e operações lógicas ou portas lógicas básicas, eu mencionei que nunca confundam AND, ou o símbolo da operação AND com multiplicação, e nunca confundam o símbolo da operação OR como soma, ou seja, você não vai dizer A vezes C, é A e C. Assim como você não vai dizer que A e C mais B C barra. O correto é A e C ou B C barra, certo? Correto é exatamente o que eu estou fazendo analisando essas duas primeiras expressões aqui.
Mas para uma expressão geral booleana, até porque eu realizo operações matemáticas nelas, nessas expressões, eu posso chamar isso de soma de produtos, certo? Bem, dito isso, a partir dessa soma de produtos que é formada por uma junção através de uma operação O de várias ends, de várias expressões que possuem ends, aqui eu já estou dando a dica do circuito básico. Qual aquela expressão ou aquela porta lógica que está mais próxima à saída do circuito? Ou seja, qual aquela porta lógica que exatamente a partir dela eu vou obter o valor de y? É exatamente a função ou a porta lógica O, que tem 3 entradas. Cada entrada é uma dessas expressões, um desses 3 produtos aqui. Portanto, como proceder, né? Eu acabei me adiantando em relação à animação, mas o procedimento é exatamente isso que nós fizemos. A expressão apresentada no slide, ela tem 3 termos ou 3 expressões que estão conectadas através de uma operação OR, que não, o símbolo do O é exatamente o equivalente ao mais na aritmética de números decimais. Então, inicialmente nós vamos ter que y é igual a operação O, cuja as 3 entradas são exatamente esses 3 termos da função. Feito isso, qual o próximo passo? Agora é substituir cada uma dessas entradas pelas expressões. Observe que todas as 3 são expressões que nós podemos descrever facilmente a partir de portas lógicas AND. Então, o que é que nós temos agora? Substituindo cada uma dessas entradas pelas portas AND, lembrando que algumas delas possuem na entrada uma operação de inversão, ou seja, você tem que lembrar que algumas delas vão ter também a porta NOT. Nós vamos ter como resultado final exatamente o circuito abaixo. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, y é igual a A e C. Observe aqui A e C, como é que eu represento isso através de circuitos. Essa operação AND, cuja a entrada são as variáveis A e C. Observe aqui o C. Agora vamos pegar um outro caso, um caso que contém porta NOT, BC. Então aqui, ó, a entrada BC. Por que BC? Porque essa porta AND possui 2 variáveis de entrada. Uma é a variável B e a outra é C barra. Não é exatamente C. Eu preciso primeiramente ter essa variável de entrada passando por uma porta NOT, e essa porta NOT vai ser exatamente a entrada da porta AND. E por fim, nós temos mais aqui embaixo uma porta AND com 3 entradas, para representar exatamente esse terceiro termo dessa soma de produtos. Logo nós vamos ter A barra, olha o A barra aqui após a porta NOT, A barra BC. E com isso eu consegui finalmente descrever o meu circuito lógico. Aquele circuito que eu posso implementar a partir de uma expressão já apresentada para a gente, certo? Uma expressão que foi encontrada a partir de uma análise de um projeto de um sistema digital em que você vai implementar. Ok, pessoal? Agora uma observação. Esse procedimento geral, ele pode ser sempre seguido, embora nós iremos ver mais adiante que existem algumas técnicas mais eficientes que podem ser empregadas. Como é que seria isso? Somente mais adiante, certo? Podemos recorrer aos postulados booleanos para, inclusive, reduzir o tamanho daquele circuito, certo? Existe essa possibilidade também. Por exemplo, vamos ver aqui já um outro exemplo, desenhar, que inclusive já vai ser exatamente agora, né, o técnico. Então, desenhar o circuito lógico ou implementar o circuito lógico a partir da expressão apresentada
onde x é a variável de saída. Observe que aqui nós vamos ter, ó, nós temos dois termos ou duas expressões. E elas são exatamente, ó, duas expressões que são exatamente duas entradas, as duas entradas de uma porta lógica AND. Então, bem simples de ser observado. Então, podemos já ver aqui a porta AND com as suas duas entradas. Uma das entradas é A ou B e a outra entrada é B barra ou C. O próximo passo, qual é? Realizando o mesmo procedimento do exemplo anterior, nós vamos agora substituir as entradas da porta AND pela expressão de entrada, utilizando aquelas três funções lógicas que nós conhecemos, que são as funções AND, OR e NOT. Esse primeiro caso aqui é simplesmente uma operação OR entre as variáveis A e B. A entrada de baixo também é uma operação OR, só atentando que o B é B barra, ou seja, existe uma porta NOT antes da variável B se conectar à entrada da porta OR. Portanto, ó, temos exatamente o circuito final. Observe que tem uma pequena falha, porque exatamente essa ramificação aqui da variável de entrada B, ela tem uma porta NOT que se conecta à porta OR, certo? Foi alguma falha aqui da figura. Beleza, pessoal? Opa, na verdade é só uma animação que faltou finalizar. Bem, na primeira aula de funções lógicas ou funções digitais, eu mencionei que existem 7 portas lógicas básicas. 3 são aquelas primordiais que, a partir dela, eu posso implementar qualquer circuito digital. Existem outros 2 chips que são exatamente as que nós vamos ver agora, as portas NAND e NOR, que são tão corriqueiras esses circuitos digitais que foram concebidos para ela uma simbologia e uma função lógica para elas, certo? E elas basicamente são o quê? Elas são combinações das funções. Vou pegar a NAND, por exemplo. A NAND é uma combinação da função ou operação AND com uma NOT. Assim como a porta ou a função NOR é uma combinação das funções OR e NOT, certo? Então, podemos observar exatamente agora, de início, a porta NOR. O que é a porta NOR? Que em português nós podemos expressá-la como não ou, certo? É a porta OR seguida de uma bolinha aqui que indica exatamente a inversão. A resposta da operação A ou B, ela vai ser invertida. Nós podemos observar isso através da barra aqui, ó, A ou B, tudo barrado, certo? Então, esse é o símbolo da porta NOR, que, conforme mencionado previamente, ela é uma associação da OR com a NOT, certo? E essa associação você pode fazer o quê? Você pode encarar como? Você está ocultando o símbolo da NOT, o triângulo, e juntando a bolinha dela com a O, que fica exatamente isso que está sendo apresentado aqui. E a tabela verdade para a função O é exatamente o quê? É o inverso da função NO. Ela é exatamente o inverso da função O. Lembre-se que na O o que acontece? Para que a saída seja igual a 1, basta ou A ou B igual a 1, certo? Que nós vamos ter uma saída verdadeira. A porta NO vai ser o inverso. Basta uma única entrada igual a 1, que a saída vai ser 0. A única situação que eu tenho saída igual a 1 é quando, obrigatoriamente, A e B
são iguais a zero, certo? É o inverso. Da mesma forma, eu tenho a operação NAND, que é exatamente, eu posso expressá-la em português como não é ou não e. O símbolo dela é exatamente esse, aqui apresentado, onde nós temos uma porta AND seguida da bolinha que indica a versão. E a expressão matemática dela é exatamente essa aqui apresentada, A e B barra, tudo barrado. Conforme mencionado previamente, a junção da porta AND com a NOT forma exatamente a NAND. E a tabela verdade dela é simplesmente o inverso da AND. Lembre-se que a AND, para que eu tenha uma resposta igual a 1, uma resposta de saída, eu tenho que ter as variáveis tanto A quanto B, ou seja, A e B iguais a 1 para ter como resposta de saída 1. Aqui já é o contrário, na NAND. Se eu tenho obrigatoriamente A e B iguais a 1, eu vou ter como resposta de saída 0. Vai ser exatamente o inverso da AND, certo, pessoal? Então, por exemplo, como é que eu determino a expressão booleana para uma porta NOR de 3 entradas? Certo? Então, aqui está sendo apresentado o quê? Que assim como as 3 portas lógicas básicas, tanto a NAND quanto a NOR, eu posso, entre aspas, brincar, manipulá-las para observar determinadas situações de obtenção de expressões lógicas e de expressões lógicas, certo? Então aqui, ó, quando eu tenho a saída da O, que é A ou B, ou seja, tudo barrado, e implemento posteriormente a ela uma NOT, a resposta de saída vai ser equivalente a uma operação O, ou seja, A ou B ou C, que de forma intermediária eu posso colocar, como vocês podem verificar aí, ó, uma barra barra. A barra barra vai indicar o que? Que 2 barras em seguidas vai causar o que? O anulamento da inversão, ou seja, a resposta de saída vai ser simplesmente a operação em O, desculpa. Da mesma forma, se eu colocar 2 portas NOT em série, a saída desse circuito vai ser exatamente a variável de entrada. As 2 portas NOT vão representar barra dupla ou barra barra e elas irão se anular, certo, pessoal? Então, sempre que 2 barras estiverem sobre a mesma variável ou expressão, uma cancela a outra, como mostrado assim. Entretanto, em casos como, por exemplo, aqui, ó, isso não se cancela, certo? Eu tenho que ter exatamente a barra sobre as duas, não em uma e depois na outra. Então, observe que essa expressão aqui à esquerda é diferente dessa expressão aqui à direita, certo? Uma está relacionada com a AND e a outra com o OR, mas em ambos os casos, para que eu tenha um anulamento das barras, eu tenho que ter a primeira barra conectando as 2 variáveis. Tendo agora conhecimento dessas 2 portas lógicas, a NOR e a NAND, vamos agora implementar circuitos lógicos a partir de expressões booleanas. Agora, nesse caso, vamos trabalhar apenas com NOR e NAND. Como é que a gente, a partir dessa expressão apresentada aí no slide, né? Essa expressão aqui, como é que a gente vai implementar? Observe que aqui, ó, C ou D barra. Isso aqui, ó, é exatamente uma operação O seguida de uma porta NOT, ou seja, nós estamos falando da NOR. Assim como essa expressão, junto com essa outra aqui, A e B, elas fazem parte, elas são exatamente entradas de uma operação AND, que é invertida. Ou seja, nós temos aqui uma NAND. Concluindo ou resumindo, o que nós vamos ter? Agora, um comentário aqui adicional, né? O termo C ou D bar é a expressão para a saída de uma porta NOR. Deve-se fazer a operação AND desse termo com A e B e inverter o resultado, gerando uma operação NAND. Então,
o que ele está falando é um resumo do que eu já apresentei e comentei previamente. Então, temos aqui o circuito final. Observe aqui, ó, C ou D barra, ó, aqui, ó, operação ou função ou porta lógica nó, ó, C ou D barra, ela é uma das entradas de uma porta NAND, certo? Aqui você poderia ter feito dois ou mais procedimentos, mas seguindo aqui a mesma lógica do livro, ó, que é um exemplo do livro, nós temos aqui uma porta NAND com 3 variáveis de entrada, a variável A variável B e a variável que é esse termo aqui, que é exatamente essa saída dessa função aqui, nó. Então, entrada da NAND, C ou D barra, B e A. Então, com isso, finalizamos esse exemplo com a implementação de circuito a partir de expressão, utilizando somente nó e NAND. Pessoal, então vamos dar uma parada aqui na parte 2 e na próxima videoaula iremos começar exatamente os teoremas booleanos. Então, até mais, pessoal.